Graça e paz, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a sua vida, esteja abençoando a sua família e seu lar. Que bênção estarmos juntos mais uma vez para cultuarmos ao Senhor e que esse culto seja de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Eu convido você a estar se preparando para esse momento, chamando a sua família, esteja com a sua Bíblia aberta, esteja com o seu coração aberto, esteja com a sua mente preparada, antenada, ligada no Senhor, porque Ele quer muito falar ao seu coração. Então que você possa se derramar na presença do Senhor. Peço também que você esteja compartilhando essa mensagem, se ela falar ao seu coração, esteja também se inscrevendo no canal, esteja dando o seu like para receber as notícias, receber as mensagens, e assim a igreja possa estar sendo bênção do Senhor na vida de outras pessoas também, que é uma grande oportunidade para nós. Convido então a fechar os olhos para nós orarmos e que assim Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoe o nosso coração, Senhor. Tenha nas Tuas mãos a vida de cada um de nós, a nossa família. Tenha nas Tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que aflige o nosso coração. Que o Senhor possa aliviar, ó Deus, o coração e a mente de cada um de nós, para que nós estejamos completamente voltados ao Senhor. O desejo do nosso coração é cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Que o Teu Santo Espírito atua em nós. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração e gratidão, no nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor após a mensagem. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, para o seu louvor e glória, para o seu louvor. Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus e a terra, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para quê? Para o seu louvor, para
Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Louvado seja para sempre o seu glorioso nome, Senhor. Em nome de Jesus, glória ao teu nome. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe. Meus irmãos e irmãs, que bênção podemos louvar ao Senhor. E agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu convido então a abrir a Bíblia, a estar atento à palavra do Senhor. E eu te convido a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós estaremos fazendo a leitura do versículo 11 ao versículo número 32. Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 ao 32. Eu peço que você fique com a Bíblia aberta para acompanhar o texto. É desejo do nosso Deus falar muito ao seu coração. Eu confesso a você que o Senhor praticamente me constrangeu a trazer essa palavra, a receber essa palavra também, que o Senhor fala comigo e fala com você. Então a leitura da palavra diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm o pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foram para o seu pai. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-me e matai novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandas matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez? Pai, fale conosco, abre o nosso coração, Senhor. Traga à luz a tua palavra e mude a nossa maneira de ser e agir, para que nós possamos estar mais parecidos com o Senhor e honrar e glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido por todos nós. É uma das histórias mais conhecidas da sociedade. E o interessante de olhar para esse texto é entender um pouquinho do que Jesus está trabalhando. Então nós vamos seguir
no caminho que Jesus preparou para nós. E o texto começa dizendo: certo homem tinha 2 filhos. Eu queria te convidar a olhar o capítulo 15, o primeiro e o segundo versículo, que diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha que interessante, é perceber como a graça de Deus vem aos seus e se dispõe a estar com os seus. Os 2 primeiros versículos vão mostrar a proposta de Jesus em contar essa parábola, né? A parábola do filho pródigo, conhecida pelo filho como filho pródigo, ela diz que esse homem, esse pai, tem 2 filhos. E no início do capítulo nós percebemos aqui 2 grupos de pessoas. Nós percebemos o primeiro grupo no versículo 1, que são os publicanos e pecadores. Esse é um grupo. E nós percebemos também que há um segundo grupo no versículo 2, que são os fariseus e os escribas. A diferença dos 2 grupos é que o primeiro grupo, formado pelos publicanos e pecadores, diz o texto que eles vieram ouvir a Jesus. Mas o segundo grupo, que está no versículo 2, que são os fariseus e os escribas, eles estavam murmurando. E quanto mais se murmura, menos se ouve. Quanto mais se fala, menos se ouve o que Cristo tem a dizer. Então há esses 2 grupos. E Jesus também, ele conta 2 parábolas anteriores à parábola do filho pródigo. Então não tem como olhar para a parábola do filho pródigo sem entender todo esse contexto que Jesus está trabalhando. E a primeira parábola, que ela está do versículo 3 até o versículo 7, é a parábola da ovelha perdida. Então havia um homem que tinha 100 ovelhas, um pastor de ovelhas, e uma ovelha se perde. Esse homem deixa todas as 99 e sai em busca da sua ovelha. O interessante é que uma ovelha separada do pastor continua sendo ovelha, só que agora ela é uma ovelha que está servindo como presa. Uma ovelha longe do pastor é uma ovelha que corre um risco muito sério. Então Jesus, ele começa a falar sobre essa parábola da ovelha perdida, uma ovelha que se distancia do grupo, uma ovelha que se perde. E olha que interessante que Jesus trabalha com a questão das ovelhas. O pastor, ele vai em busca da sua ovelha e ele é capaz de trazer a sua ovelha nos braços, né? Porque além dela se perder, ela não tem condições de voltar sozinha. E ali ele faz uma festa para celebrar a ovelha que estava perdida e foi achada. Depois Jesus continua uma segunda parábola, a parábola da dracma perdida. Então ele conta aqui que havia uma mulher e essa mulher tinha 10 dracmas. E então uma das dracmas ela perde onde? Ela perde dentro da própria casa. E ele diz que essa mulher, ela é capaz de acender a candeia, varrer toda a casa e procurar essa dracma cuidadosamente, até encontrá-la. Encontrando-a, essa mulher também se alegra, essa mulher também faz festa porque ela encontrou a dracma perdida. Uma parábola, a ovelha se distancia do grupo, vai para longe. A outra, a dracma se perde dentro da própria casa. Então, dentro desse contexto, dessa direção que Jesus está mostrando, desses 2 grupos, dessas 2 parábolas anteriores, Jesus continua trabalhando isso dentro da parábola que nós conhecemos como parábola do filho pródigo. Então, certo homem tinha 2 filhos. E o filho mais moço, quer dizer, aquele que veio depois, aquele que é desprovido dos direitos da primogenitura, esse filho então pede ao pai: dá-me parte dos bens. Acompanha comigo o versículo 12, é importante você estar com a sua Bíblia em mãos para acompanhar o texto. Diz assim: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E o texto diz que o pai entregou esses bens. Embora esse filho estivesse protegido pelo lar do pai, pela presença do pai, pelo cuidado do pai, ele era servido pelo seu pai, não servido no sentido de que o pai o servia, mas que tudo que pertencia ao pai estava para servi-lo, estava para atendê-lo. Mesmo assim, esse moço, ele se acha no direito de querer sair de casa, no direito de pedir parte dos bens. A sua parte ele entende assim. E nós sabemos que a cultura daquele lugar, ela indica
que quando um filho pede a herança do pai ainda em vida, porque a herança é para ser concedida após a morte, é como se ele estivesse dizendo ao seu próprio pai que ele desejava ou que ele não se importava mais com seu pai, que o seu pai poderia morrer para ele, que o que ele queria era o dinheiro. Era esse o sentimento do filho expresso aqui na história que Jesus está contando. Um filho ingrato, um filho que quer somente coisas, somente bens, e ele então pede a seu pai, e seu pai, mesmo sabendo que isso não lhe seria bom, o seu pai o respeita, o seu pai entrega essa parte dos bens para ele. E o versículo 13 vai demonstrando como está ainda esse coração desse filho mais moço, porque o versículo 13 diz que passados não muitos dias, esse filho não vê a hora de ir embora para casa. Ele rapidamente, ao pegar a sua herança, ele quer ir embora. E o texto continua dizendo, se não bastasse ir embora de casa, ele ainda quer ir para bem longe, para ficar bem claro que ele quer viver a própria vida do jeito dele, da maneira dele, independente do pai. Ele se sente independente, capaz de conduzir a sua própria vida. Então, o versículo 13 diz, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, ele não deixou nada para trás, porque a intenção do seu coração não era voltar. A intenção do seu coração era seguir a própria vida do seu jeito. Tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou. Quer dizer, ele perdeu, ele distribuiu todos os bens, né? Ali dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. É como se tudo tivesse derretido. Tudo aquilo que foi construído tivesse ido por água abaixo, como diz o ditado. Ali ele vive a sua vida desse jeito, o filho mais moço. Depois de ter consumido tudo, versículo 14, sobreveio àquele país uma grande fome. Interessante olhar para esse versículo e entender um pouquinho a respeito daquele que quer fugir da presença de Deus, daquele que acha que não precisa de Deus, aquele que acha que pode governar a sua própria vida. Então ele pega aqueles bens que ele recebe como herança, isso significa que não foi ele quem construiu, não foi ele quem adquiriu, é tudo bênção do pai para ele, mas ele pega tudo aquilo, se achando o direito de governar por si mesmo, ele vai para uma terra distante, ali ele vai gastando conforme o jeito que ele acha que tem que viver, mas diz o texto então, no versículo 14, que depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, né, aquela região, uma grande fome. E o que me chama muito a atenção no texto, nesse versículo em especial, é que o texto Jesus faz questão de mostrar, depois que acabou tudo, depois de tudo aquilo que ele tinha em mãos, que o Pai o deu, ele percebe, né, e ele passa a experimentar que o lugar que ele vive não tem nada para oferecer a ele. Esse é o sentimento que vai amargar a boca de muitos que fazem questão de fugir da presença de Deus. É entender, é experimentar que sem a presença de Deus, você não tem nada. A alegria não faz parte da sua vida, o sustento não faz parte da sua vida. Eu não estou te falando sobre coisas materiais. Eu estou te falando muito mais que isso, sobre as espirituais. Esse jovem, ele então no versículo 14 diz, depois que ele consumiu tudo aquilo que o pai lhe deu, que era do pai, ele então se depara com a grande verdade, que aqui, o lugar que ele está, não tem nada para lhe oferecer. Não só não tem nada para lhe oferecer, como também esgotou tudo que ele tinha. Se aproveitou tudo que ele tinha, secou esse rapaz. Então o texto diz, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, algo que ele nunca tinha experimentado, porque ele estava na presença do Pai, junto do Pai, na casa do Pai, agora ele experimenta longe do Pai, fruto da sua própria decisão. E o texto continua dizendo, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Presta bem atenção, porque o que Jesus está dizendo, quando diz que ele se agregou a um daqueles cidadãos, essa palavra agregou é a mesma palavra como se ele tivesse se juntado, como se fosse um cimento. Ele se torna um ali, mas ainda assim, quando você, por exemplo, reboca uma parede, quando você quebra, você ainda é capaz de perceber
o que é tijolo e o que é cimento. Mas ele se juntou como se tivesse juntado com cimento, como se tivesse colado. Ele fica então com um dos cidadãos daquela terra, e o cidadão então manda ele guardar porcos. Esse jovem, além de perder, além de desperdiçar, esbanjar todos os bens que o pai lhe deu, agora tudo que o pai ensinou, tudo aquilo que foi trabalhado no seu caráter, tudo isso também começa a escorrer pelas mãos, porque o texto nos mostra que um judeu, ele vai agora ser levado a cuidar dos porcos. Não era simplesmente uma pessoa que ia lá dar comida para os porcos uma vez por dia, 2 vezes por dia, não. Aqui o texto está dizendo que os porcos eram responsabilidade exclusiva dele, o tempo todo. Então esse jovem, que tinha tudo, resolveu viver longe da casa do pai. Além de desperdiçar tudo que o pai lhe deu, ainda agora ele começa a perder tudo que ele é. Então veja que ele passa não só a cuidar dos porcos, como o versículo 16 diz que ele passa a querer comer a comida dos porcos. Então ele passa a conviver com os porcos, ele passa a cheirar como os porcos e agora ele quer comer como os porcos. Presta bem atenção o que é uma vida longe do Pai, longe de Deus, longe da casa do Pai. Até onde uma pessoa pode chegar? Isso é consequência, isso não é castigo, isso é fato. E Jesus está alertando disso. E o texto, então, no versículo 16, diz que ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas olha só, mas ninguém lhe dava nada. Ele chega ao fundo do poço, e quando a gente chega no fundo, não tem mais como descer, aí sim a nossa vida começa a mudar, porque agora nos resta e nós somos atraídos então a olhar para cima, olhar para aquilo que traz esperança. O versículo 17 mostra isso quando diz: então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele reconhece que seu pai é justo, é bom, e os seus trabalhadores são tratados com justiça, com a bondade do pai. Ele ali tem comida, os trabalhadores têm comida, e o versículo 18 diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O desejo do coração do filho, então, é ser um trabalhador, um filho que estava na casa do pai, que recebia tudo do pai. Agora, passando por todas essas dificuldades, ele começa a entender que ele pode ter um papel importante na sociedade, ele pode ser um trabalhador. Então as coisas começam a mudar no coração desse jovem. E o que faz com que isso mude no coração desse jovem? A figura do pai. Porque em todo tempo ele se lembra que ele tem um pai. Ele abandona o pai, ele deseja a morte do pai porque ele pede herança, ele vai para bem longe do pai, mas o que ficou gravado no coração dele é que ele tem um pai. Ele pode, nesse momento, estar se sentindo indigno de ser chamado filho. Por isso que ele diz que ele quer ser um dos trabalhadores. Mas ele sabe que ele tem um pai. E ele sabe que o pai pode socorrê-lo. Mesmo ele imaginando ser socorrido como um dos trabalhadores de seu pai. Então ele imagina tudo isso e eu acho tão bonito que Deus vai trabalhando no coração desse jovem. Porque quando o coração dele é impactado diante da situação, a primeira coisa que ele fala é: pequei contra os céus e diante de ti. Ele sabe que o mal que ele estava fazendo para o seu pai, para a sua família, ele estava fazendo primeiramente contra Deus. E ele então planeja e ele resolve voltar para casa. E o texto então continua dizendo assim, versículo 20, levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E eu queria que você aprendesse uma coisa, você que está longe de Deus, longe do pai, longe da casa do pai. Saiba que você tem um pai. Saiba que você é filho, mesmo longe da casa do pai. Você nunca deixou de ser filho. O pai te espera, o pai está pronto a te receber. Mas você precisa entender que se o Senhor está falando ao seu coração, é porque Ele está te chamando. Você deve fazer como esse moço. Você deve se levantar e tomar uma atitude de voltar para casa. Você deve entender que o Pai te ama e o amor do Pai é cheio da graça do Pai. Então esse filho volta e olha só a graça, o amor desse pai a respeito desse filho. Versículo 20 diz que ele levanta e volta para o seu pai e vinha a ele ao longe.
E o seu pai, quando o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Como Jesus conta na parábola da ovelha perdida, que o pastor vai em busca da ovelha, aqui Jesus mostra que o pai vai em busca do seu filho. O pai corre, o pai quebra protocolos, o filho não merece, um ancião não pode correr, isso é vergonha, mas aqui esse pai, ele deixa os protocolos, a vergonha de lado e corre ao encontro do seu filho para abraçar o seu filho, para acolher o seu filho, para dar um beijo no seu filho. O texto continua dizendo: o pai, porém, enquanto o filho que ensaiou aquele discurso diz ao pai, e o pai permite que ele diga, pai, versículo 21, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É importante essa declaração, porque lembra do discurso do filho que ele ensaiou? O discurso tem uma segunda parte. A segunda parte é que ele pede para ser um dos trabalhadores. Essa parte o pai interrompe, mas a parte anterior é necessário, porque é necessário reconhecer os nossos pecados diante de Deus. Nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos deixar os nossos pecados, nós precisamos entender que nós somos pecadores, para que o Senhor possa derramar a graça dele sobre nós e para que haja cura no nosso coração. Para que haja cura, nós precisamos saber que nós estamos doentes. E nós estamos doentes porque nós somos pecadores. Mas o remédio, a cura para essa doença é Cristo Jesus, é a cruz de Cristo, é o sangue derramado, é o amor do Pai que vem ao nosso encontro, correndo, nos abraça e nos beija. É isso que acontece no texto. Então o filho recebe o abraço do pai, o filho confessa diante do pai que pecou contra o céu e diante de ti. Então o pai é uma testemunha do pecado do filho diante de Deus. E aí ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Realmente, nós não somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Aliás, a Bíblia, ela traz uma verdade que o mundo e o ditado popular querem tratá-la como uma mentira. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus. Cristo Jesus é o primogênito e através de Cristo Jesus nós somos adotados por Deus. E aí nós somos acolhidos por Deus. Em Cristo Jesus nós passamos a ser filhos. As pessoas aí, o ditado popular, canções populares dizem que todo mundo é filho de Deus. Isso é uma mentira. Todos são criaturas, criados por Deus. Mas a palavra diz que a todos quanto receberam Cristo Jesus, Deus deu o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Aí sim nós somos filhos. Esse pai, então, ele não é pelo direito do filho, é pelo amor do pai. O pai interrompe, para o pai não existe o seu filho ser um trabalhador. O próprio Jesus Cristo diz: já não vos chamo servo, mas sim amigos. Nós somos filhos de Deus, devemos viver como filhos. E para viver como filho, o pai restaura a vida desse filho que o abandonou. O desprezado acolhe quem o desprezou com tamanho amor que transforma esse filho que o abandonou a um filho amado da sua casa. Então o versículo aqui diz, o versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. As roupas, uma nova vestimenta. A palavra diz que o Senhor vai nos dar vestes novas. O anel no dedo, trazendo de volta a honra que foi perdida pela depravação que esse filho viveu, pelas condições, fome, com os porcos que ele viveu. O anel no dedo traz de volta, é o símbolo da honra sendo devolvida ao filho, e as sandálias nos pés. Os escravos daquela época, eles andavam descalços, então o fato do filho estar calçado mostrava que ele era livre. Era o sinal da liberdade do filho que foi acolhido de volta pelo seu pai. A palavra diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Volta para casa, meu filho. Volta para casa, minha filha. Se você está longe de Deus, é hora de você voltar. Nós estamos diante de uma pandemia, diante de terremotos, diante de nuvens de gafanhotos, e as pessoas que mais perguntam é: pastor, são sinais dos fins dos tempos? Mas eu não queria que você se preocupasse com os sinais, eu queria que você se preocupasse com o que Deus está fazendo dentro do seu coração. Ele está te chamando de volta.
Porque se for a hora de Cristo voltar, vai ser, e vai ser como um relâmpago, vai ser como um ladrão. Você não vai ter tempo para resolver isso depois. A palavra do Senhor está diante de você agora, é agora que você tem que tomar a decisão, é agora que você tem que voltar para casa. Faça como esse jovem, levante, volte para a casa do Pai. O texto, a passagem que Jesus está contando, é o próprio Cristo, diz que o Pai está de braços abertos, pronto para ir ao teu encontro, te abraçar, te beijar, te restaurar como filho, te acolher de volta na casa do Pai. Então o texto, esse grande ensinamento está mostrando que nós aqui somos aquela ovelha que o Pai está disposto, o bom pastor, está disposto a trazer nos braços, de volta para junto dele. O filho, então, diz o texto, que o Pai manda matar o novilho. Acompanha comigo, então, versículo 23. Trazei também e matai novilho cevado, comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Então presta atenção no que esses dois versículos estão dizendo. Diz que o pai pegou o melhor do seu novilho e matou em favor desse filho, comemorando que o filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. E a palavra diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor enviou o seu filho morreu na cruz por nós, para nos dar vida, e a palavra diz vida em abundância. A vida só é vida quando é vivida nos propósitos de Deus. Fora dos propósitos de Deus é morte. Esse jovem, longe da casa do pai, ele não vivia, ele estava morto. Por isso que o pai diz, estava morto e reviveu. Reviveu quando? Quando ele agora está de volta à casa do pai. Ele estava perdido e foi achado. Achado por quem? Achado pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. Então ali houve uma grande festa, uma festa extraordinária. Nós precisamos entender que o Senhor está chamando-nos para perto dele, para debaixo das suas asas, para nós fazermos morada na sua casa, para nós estarmos diante do trono da graça de Deus. Volte para o Senhor, meu filho, volte para o Senhor, minha filha. O Senhor quer você aqui, junto dele, porque lá fora é muito perigoso. Lá é morte, lá é podridão. O Senhor tem vida e vida abundância para você. Nós então vimos o primeiro grupo, e esse primeiro grupo que o filho mais novo representa é o que o início do capítulo 15 diz. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Olha o grupo, publicanos e pecadores, rejeitados. Mas o texto diz que eles vieram, no primeiro versículo do capítulo 15, para ouvir. Esse filho, se você prestar atenção em toda a descrição de Jesus em relação a esse filho mais moço, vários momentos ele fala, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. A figura do pai marcou muito a vida dele, mesmo ele indo para longe. A figura de Deus marca muito, impacta muito a vida dos publicanos e pecadores. Jesus diz, eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. E eles estão aqui, diz o primeiro versículo do capítulo 15, ouvindo a Jesus. Agora nós vamos para o segundo grupo, que é o grupo dos fariseus e escribas, que o texto no versículo 2, capítulo 15 diz, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Eu convido você a voltar para a parábola do filho pródigo. Então eu convido você a olhar o versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, que era aquilo? E ele lhe informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Interessante que a notícia aqui do servo, ela não bate muito bem, né? Porque o servo não entendeu muito bem o que o pai falou para eles. O pai disse, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas o servo entende que há um problema de saúde. É assim mesmo, precisa haver o discernimento do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. Por isso precisa haver comunhão. E essa comunhão aqui, ela é descrita entre o pai e os filhos. Então, o versículo 28, esse filho mais velho, o filho que tem o direito à primogenitura, o filho que é produto do vigor do seu pai, é a alegria do seu pai, diz o versículo 28 assim, ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai
procurava conciliá-lo. Esse filho mais velho, ele se diz respeito à parábola da dracma perdida, porque esse filho mais velho, ele não saiu de casa, mas ele estava perdido dentro da própria casa, como a dracma. E o interessante, meus irmãos, chamar sua atenção para a parábola da dracma perdida, a da ovelha fala sobre o pastor, mas da dracma fala sobre uma mulher. É interessante observar isso, porque nós vemos a figura do pai, nós vemos a figura do Filho e nós vemos a figura do Espírito Santo como um consolador. Mas qual é a figura atribuída à mulher em toda a Bíblia? É a igreja, a noiva. Então, quando Jesus fala sobre a parábola da dracma perdida, ele fala sobre uma mulher que tinha 10 dracmas e uma das dracmas cai ali dentro. Então, eu aprendo com isso que nós podemos estar dentro da igreja, fazendo parte de uma igreja, mas não sermos igreja. Nós podemos estar perdidos dentro da própria casa de Deus, dentro da casa do Pai. Esse rapaz, o filho mais velho, ele estava dentro de casa, ele estava sendo servido pelas coisas do Pai, mas ele não vivia como filho. Eu adianto aqui um pouquinho, eu disse a você que se você olhar para todo o relato a respeito do filho mais moço, você vai ver que várias vezes ele fala pai. A figura do pai está muito presente a ele. Mas quando nós olhamos aqui para a figura do filho mais velho, a figura do pai no coração do filho mais velho parece que não está tão forte assim. Então acompanha comigo. Olha só. Ele se indignou, versículo 28, de tal maneira que ele não quer entrar mais na casa. Ele não é capaz de se alegrar que seu irmão está de volta. Aliás, ele nem reconhece como irmão. Olha só o que diz o versículo 29. O versículo 28 diz que ele não quer entrar em casa, mas o pai vem ao seu encontro. O pai sai para ir buscá-lo. Aí o versículo 29 diz, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ele vive como se fosse um servo, e ele espera do seu senhor um gesto que ele não vai receber, porque o seu pai o trata como filho, é pai, não é servo. Por isso que o pai o lembra disso e diz, tudo isso aqui que é meu é teu. Mas ele não vive desse jeito. Alguém que está na casa do pai não vive como filho. Alguém que é gerado pelo próprio pai não vive como filho. Alguém que tem os direitos da primogenitura, mas não quer viver como filho, mesmo estando aqui dentro. Por quê? Porque esse jovem é comparado ao segundo grupo. É comparado lá no versículo 2 do capítulo 15 ao grupo dos fariseus e escribas. Esse grupo não veio para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Esse grupo veio para murmurar. E o que esse filho mais velho aqui está fazendo é murmurar, reclamar. Então ele não tem ouvidos para ouvir. O texto então continua dizendo que ele há tantos anos está servindo o pai. Ele espera um cabritinho do pai, mas o pai quer dar muito mais do que isso. O versículo 30 diz, vindo, porém, este teu filho. E olha que interessante que eu queria chamar a sua atenção ao uso desse pronome esse. O pronome esse, ele está em relação a quem estou falando. Esse, ele está perto de quem eu estou falando. Então ele diz assim, esse teu filho, para ele, esse está perto do pai e não dele. Então por isso que ele diz, esse teu filho, vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então esse filho mais velho, ele não reconhece o irmão, ele diz que o irmão está longe dele, perto do pai, né, esse teu filho, e ele ainda está pronto a acusar o seu irmão. Esse que está dentro da casa do pai tem um coração desse jeito. Aí o pai, versículo 31 diz, e ele então lhe respondeu o pai. Olha a graça de Deus na frase do pai. Meu filho, ele chama o filho mais velho de meu filho. Não, você não é meu servo, você é meu filho. Meu filho, tu sempre estás comigo. Quer dizer, eu estou com você, você comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto,
Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o pai devolve a figura do irmão para perto do seu irmão, para perto do filho mais velho, porque ele diz: e nos alegrássemos porque o pai está dizendo que não há como nós estarmos dentro da casa do pai, sermos filhos do pai e termos divisão dentro da casa do pai. Nós somos um. Os irmãos estão unidos. Então ele diz: esse teu irmão, que tem que estar aí do seu lado, que tem que estar perto de você, e que você está perto dele, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então nós precisamos entender e perceber que estar dentro da casa de Deus, perdido dentro da casa de Deus, isso endurece o nosso coração, porque nós passamos a viver uma religiosidade. Por isso que esses dois grupos aqui são representados por esse filho mais velho, os escribas e os fariseus, que conheciam muito bem a lei, mas não conheciam o Senhor da lei. Eles conheciam muito as práticas religiosas, mas não conheciam o amor de Deus. Esse filho mais velho, o interessante é olhar para essa história e ver que o filho mais moço, que foi embora, ele voltou, foi restaurado e agora está dentro da casa do pai. Há uma grande festa. Mas a história do filho mais velho, ela termina sem nos contar o que aconteceu com ele diante dessa busca do pai. Porque na parábola da ovelha perdida, a ovelha volta para o meio do rebanho, trazida nos braços do seu pastor. Na parábola da dracma perdida, a dracma é encontrada pela mulher. Em ambas as parábolas, há uma grande festa porque foi encontrado aquilo que estava perdido. E na parábola do filho pródigo, o pai acolhe de volta o filho, restaura o filho que havia se perdido, estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Há uma grande festa. Mas há o filho mais velho que está dentro de casa. E que aqui nesse momento do texto, nós vemos que ele escolhe ficar do lado de fora da celebração, do lado de fora da alegria, da restauração do seu irmão. Mas mesmo assim, o pai vai lá fora buscar. O pai vai lá fora, eu fico imaginando a figura do pai assentado do lado do seu filho mais velho, conversando com palavras doces, palavras amáveis, palavras poderosas de autoridade, de acolhimento, trazendo ao coração desse filho mais velho que ele é seu filho, que ele desfruta dos seus bens, desfruta da sua presença, mas eu vejo ainda um coração endurecido. Talvez nós estejamos dentro da casa do Senhor e o nosso coração ainda esteja endurecido. Em ambas as situações, é preciso pedir perdão ao Senhor, é preciso confessar os pecados e deixar. O Pai está nos convidando a estarmos festejando dentro de casa. Nós não podemos estar perdidos dentro da casa do Pai. Que história maravilhosa Jesus está contando, mas Ele está contando com um propósito. O propósito da decisão, da transformação. O filho mais moço, diante da situação, ele levantou e voltou para casa. E ele foi restaurado, surpreendido pelo seu pai. Você, diante dessa situação, meu filho, minha filha, que está longe de Deus, que resolveu tentar viver a própria vida sem a presença de Deus e que descobriu que é impossível, volta para casa. Volta para o Senhor Jesus, volta para Deus, Ele está de braços abertos. Mas você que está aqui dentro de casa, não saiu, mas não entende ainda que você é filho, não vive como filho, você ainda não desfruta do amor, da graça, da misericórdia de Deus completamente. Você ainda gasta tempo olhando para as circunstâncias e apontando o dedo, julgando. Peça perdão ao Senhor, seja restaurado pelo Senhor e entre com o Senhor para a festa, celebre, festeje. A palavra diz que no céu há uma grande festa por causa de um pecador arrependido. E nós somos pecadores, meus filhos. Nós precisamos nos arrepender. Hoje o chamado de Deus para a nossa vida é que nós precisamos voltar para os braços do Pai. Que Deus assim nos abençoe. Há dois grupos e a pergunta é: você está disposto a ouvir ou você veio para murmurar? Porque se você está disposto a ouvir, certamente Deus falou contigo. Que Deus abençoe sua vida e o seu coração. Eu queria orar. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, abençoe o nosso coração, Senhor.
a nossa mente de tal maneira que nós possamos entender a Tua palavra, entender aquilo que o Senhor falou conosco nesse momento, e que a Tua palavra, ó Deus, impacte o nosso coração de tal maneira que nós possamos nos voltar novamente ao Senhor, possamos deixar a vida velha para trás e viver essa nova vida com o Senhor. Que cada um possa ser restaurado pelo Senhor, Pai. A alegria possa ser restaurada, o rosto possa ser transformado, possa ser um rosto alegre, feliz, porque encontrou a felicidade e a alegria no Senhor. Nos abençoe, abençoe o nosso lar, abençoe a nossa história, Senhor. Está tudo nas Tuas mãos e nós rendemos graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Então não esquece de compartilhar essa palavra com o próximo. Não guarde só para você. Se foi bênção para você, compartilhe com o próximo. Não esquece aí de deixar o seu like para que você possa receber as novas mensagens. E não esqueça de orar. Orar por nós, pela sua casa, por toda a igreja. Vamos receber a bênção. E agora, igreja do Senhor Jesus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor eterno do Deus Pai e as benditas consolações, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua igreja e sobre a sua igreja permaneça hoje e sempre, em cada lar espalhado por toda essa terra. Amém e amém. Deus abençoe. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Oh, pecados, hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador.
aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós disponibilizamos aí no grupo da igreja, né, o número da conta aí os depósitos, né, dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E não esquecer também da diaconia, dos alimentos. Todo dia pela manhã, das 9 ao meio-dia, o Vinícius está lá na igreja, para você levar lá o seu alimento para nós estarmos sustentando as famílias. O templo está fechado, mas não o nosso coração. Isso é ser igreja.